Ativação profética, com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Shabbat Shalom para vocês aí que chegaram agora novamente. Pessoal, Piracicaba, Bastos, São Paulo. Todo mundo aí está escrevendo aqui nos comentários. Estou acompanhando vocês aí, tá? Vinícius, Vilane, Tamires, Evelyn do Rio de Janeiro, Jane do Rio Grande do Sul. Shabbat Shalom para vocês. Que o Eterno abençoe cada um. João capítulo de número 2. A palavra, para quem está na internet já sabe, a palavra que eu quero dizer e quero ministrar aqui é o milagre do vinho. Já preguei isso várias vezes, mas vou pregar de novo. Talvez você já ouviu muitas vezes, mas talvez você nunca ouviu o que eu vou falar aqui. E se nunca ouviu, amém, hoje você ouve. João capítulo, Evangelho de João 2, verso 1. 3 dias depois, ou em algumas bíblias vai estar 2 dias após, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Yeshua. E Yeshua também foi convidado, e os seus discípulos também foram para o casamento. Acabou o vinho, e a mãe de Yeshua lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Yeshua lhe disse: mulher, o que eu tenho contigo para você me atormentar? Não é chegada a minha hora. Grave isso, irmão, não é chegada a hora. Ele não queria deixar de assistir. Ele só estava dizendo: não é chegada a minha hora. Ele sabia que o que ele ia fazer responsabilizava ele e revelava ao mundo o que ele era. E ele disse: não é chegada a minha hora ainda. É o primeiro milagre que ele está fazendo. Ele ia fazer muitos outros. Ele ainda teria 3 anos e meio praticamente de ministério. Ele está dizendo: não é chegada a minha hora. Eu não posso revelar aos homens o que eu sou. Mas o que ele ia de revelar, você vai saber aqui já já. Verso 5. Então ele falou aos serventes, aos obreiros, ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas de espaço, de volume. E Yeshua lhes disse: enchei de água essas talhas. Quantas talhas? 6. E eles as encheram totalmente. Então lhe determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala, ao Rosh, ao responsável do casamento. E eles o fizeram, tendo o... Como está essa palavra nessa... encarregado, vou usar essa palavra, essa tradução aqui, horrível. Mestre Sala parece negócio de carnaval. Eu estou lendo aqui de uma forma assim, mas... mestre Sala, ô corretor, pelo amor, né? Então o encarregado, provando a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes que haviam tirado, sabiam que os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhes disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o vinho inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Yeshua princípio aos sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Querido, pode fechar tua Bíblia se você quiser, se não me escute. Há uma intervenção espiritual violenta de Yeshua HaMashiach neste momento. O primeiro milagre tinha que ser num casamento. Você já ouviu com certeza a ministração sobre isso. O primeiro milagre tinha que ser num casamento, porque a manifestação dele haveria de conotar e haveria de dizer ao mundo que ele veio casar com o noivo. O principal objetivo de você vir aqui, sentar nessa cadeira e ouvir, receber uma ambiência profética, estar num ambiente profético, não é para você ser curado, não é para você ser livre, não é apenas para ser curado, não é apenas para ser livre, não é apenas para se sentir legal, é tudo para você se preparar para casar. E não é casar com o marido que você casou, nem com a bonitinha que você está namorando, mas é para casar com o Messias, é para casar com o Pai, é para casar com o céu. É isso que você está fazendo aqui. Por isso que o milagre do casamento, no casamento, foi tão visível. E quando, olha, filho, olha, acabou o vinho. E o que eu tenho a ver com isso? Se nós pastores, líderes, falamos isso de cabeça, meu Deus, que deselegante. Você não nasceu, você não é para orar, não é para fazer. Não, eu falo, o que eu tenho a ver contigo?
Sabe por quê, irmãos? Quando nós estamos aqui para se preparar para casar. E quem se prepara para casar tem expectativa, ansiedade. Quem se prepara para casar se arruma, se apronta, olha no espelho milhões de vezes, tira o pelinho que nem existe aqui da sobrancelha, mas que ele está vendo o pelinho da sobrancelha. Passa a maquiagem 2, 3 vezes, até a ponta do altar vai alguém maquiando a noiva, porque a noiva não pode chorar, não pode suar, não pode derramar, porque senão vai ficar feia. Mas quando nós viemos e quando nós estamos na ambiência da noiva, nós nos enfeiamos uns aos outros. Quando olhamos e matamos o irmão com ódio, matamos o outro com a nossa ideia pré-formada de algo. Então ele está dizendo, o que eu tenho a ver com isso? O noivo já casou, então todo mundo se alegrando. Detalhe, o terceiro dia é o dia de equilíbrio. É o dia de bênção dobrada, de equilíbrio. Então perceba que já está ocorrendo um alinhamento. Yeshua está lá no dia de equilíbrio, Yeshua está lá no dia de bênção dobrada, e ela fala, acabou o vinho. E ele diz, ah é? O que tem a ver eu? Então vamos lá. Só que a Miriam, todo mundo conhece a Miriam? É a Maria, tá? A Miriam olha e fala assim, olha, faça tudo o que eles disseram. Faça tudo aí. Porque sabia que nele havia uma promessa. Sabia que ele não ia deixar de cumprir o propósito, mesmo ele se abdicando daquilo. Agora começa a engrossar o caldo. Preste atenção, até agora só estou ambientalizando você, como você já ouviu muitas vezes. Agora começa a engrossar o caldo um pouco. Ele fala, pega aquelas 6 vasilhas ali, aquelas 6 tinas, né? É alto assim, ó. Aquelas 6 vasilhas de água, aonde vocês se purificam, enche elas de água. Aqui eu representei essas 6 tinas de água para você ser visual. Então há 2 momentos que vai ocorrer: as 6 vasilhas com água e uma aqui na mesa representando o milagre de todas as 6. Agora, por que 6? Ele podia falar 4, ele podia falar 1. Por que 6, querido? Por que 6? Preste atenção numa coisa. Você precisa entender que neste momento a representação do que Yeshua está fazendo naquele casamento é a representação da vida dele na terra e da nossa vida desde o jardim do Éden. Se você abrir a tua Bíblia, Gênesis 2:15, abre aí. Grava essas 2 palavrinhas que você vai ler agora, porque você precisa entender e fazer a correlação disso, porque hoje é um dia de Shabat, hoje é um dia de vinho. E você vai entender até o que é vinho. Vinho não é para você ficar bêbado não, beberrão, e gostar de tomar álcool. Achou? Gênesis 2:15. Tomou, pois, lá no Éden, olha aí. Tomou, pois, Adonai, Elohim, o Deus, ao homem, e colocou no jardim do Éden, para quê? Para lavar, aqui na tela está lavrar e guardar. Na minha está cultivar e guardar. Grava essas 2 palavrinhas, cultivar e guardar. E agora, eu desmistifico algo para você. Olha aqui, cultivar e guardar. O que Yeshua, HaMashiach, o Messias, estava dizendo era o seguinte: olha, pega essas 6 tinas de água e enche essas 6 tinas e enche elas de água. Porque essas 6 tinas de água, essas 6 talhas de água, tina é um nome bem antigo, né? É para nós, né, pastor? Essas 6 talhas de água, aqui representado na mesa como 6 taças, eu vou usar o nome aqui. Essas 6 taças de água representa nada mais do que o homem que recebeu nele, que recebeu na alma dele o jardim. Essas 6 taças de água representa a sua alma, representa o seu corpo. Essas 6 taças representa que você tem que levantar de um dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 e trabalhar. Mas esse trabalho, querido, não é esse trabalho social que você tem que cansa pra caramba. O trabalho que representa essas 6 taças, essas 6 talhas de água, é o trabalho que você tem de inserir em você água. E o que é água na palavra? Lei e mandamento. O que ele estava dizendo é: vocês têm 6 dias para trabalhar os mandamentos na sua vida. Vocês têm 6 dias. E ele estava exemplificando exatamente o que era o céu para aquele povo. Pega aquelas 6 águas, acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a alegria, acabou a conexão com a mente. Sabe o que significa o vinho, querido? Preste atenção nisso. Sabe o que significa o vinho? Uma transposição de mente. O vinho havia acabado, a alegria havia acabado. O vinho representa uma consciência que só o céu pode trazer. O vinho acabou em muitas igrejas. E não é o vinho da garrafa, é o vinho da revelação. E não é a revelação do que assim diz o Senhor, não. É o vinho de entender o céu, o vinho de traduzir o céu, o vinho de manifestar o céu. O vinho acabou em muitos lugares. Por isso o vinho não pode acabar na sua vida jamais. Ele está dizendo: pega 6 talhas, enche de água. Sabe o que é essa água aqui que você está vendo? Essa água é Torá. Essa água é 40 é prova, 40 é provação. Na gematria, no estudo dos números bíblicos. Esta água que você está vendo, ele estava dizendo, essa água que vocês encheram é a lei, é o mandamento.
Essas águas que vocês estão enchendo não é apenas águas normais, é aquilo que você coloca como cuidado para você viver. É quando você lê a Bíblia, você está lavando a sua água, você está lavando com água a sua vida. Quando você coloca a Bíblia em uso, você está cuidando do seu corpo, você está colocando mandamento, você está colocando regra, você está colocando lei. Mas apóstolo, a lei acabou. Não, querido, lei e graça é a mesma coisa, só que a lei opera aqui, a graça opera aqui. A lei, preste atenção nisso para ficar entendido para você, a lei não é outra coisa senão uma graça em outro nível de consciência. Porque até então havia água, mas quando aquela água quando ele vira talha, você sabe bem que ali o nível de consciência foi elevado. Não é mais água, não é mais apenas lei, mas é graça. Tu vai nunca mais beber um cálice da ceia com o mesmo entendimento. Querido, outra coisa, qual é a palavrinha? Cultivar e guardar. Se você precisa cultivar o jardim, você precisa guardar o quê? Provérbios 4:23, guarda o teu coração, porque dele provém todas as fontes, todas as saídas da vida. Se na água eu cultivo, se com água, se com lei, se com mandamento, se com palavra, se com Torá, se com Bíblia, se com discipulado, se com regra, eu cultivo o meu jardim, eu guardo com vinho a minha alma. O problema é que eles não querem entender que precisam guardar o Shabat. E guardar o Shabat não é legalismo. Guardar o Shabat é guardar o vinho, guardar uma consciência de Yeshua HaMashiach. Todo mundo olhando para mim. Que bom. Que bom que você não está pulando e achando que eu estou falando mais uma coisa. Preste atenção numa coisa, querido. Para eu não esquecer aqui, se o jardim representa o corpo, representa as 6 talhas, o que Yeshua estava dizendo na questão de ordem, espírito de trono e terra, de céu e terra, o que ele estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: as 6 talhas, as 6 taças de água representam o tempo que vocês trabalham, representa o tempo que vocês investem lendo a Bíblia, representa o tempo que vocês investem com a família, representa o tempo que vocês investem para ganhar o seu sustento, para trabalhar, respeitar a ordem, lei e mandamento. Porém, quando a água se transforma em vinho, ela não está limitada a tempo, ela é eterna, porque ela é Shabat. Aonde você vive? Neste momento nós estamos no Shabat. Neste momento nós estamos no vinho. Neste momento nós estamos na dimensão de Yeshua HaMashiach. E o que você faz? Estou preocupado com o trabalho. Você então não saiu das 6 talhas ainda. Estou preocupado em como eu vou viver. Então você não vive a dimensão do Shabat. Você não vive a dimensão do eterno. E nem na eternidade viverá. Você precisa compreender e absorver isso. Eu vou para o Shabat. Eu vou lá orar, tomar o suco da Davi com o pãozinho. Não, querido, não, por favor. Se isso aqui é natural, preste atenção. Se a água veio da natureza, quando Yeshua põe a mão na talha e manda servir, ele revela um segredo divino. O vinho é o segredo do céu. Quando você bebe aí o suquinho de uva, representando o vinho, e come do pão, você está trazendo uma existência não humana, mas uma existência espiritual, e elevando o seu espírito. Eu estou pegando pesado? Eu estou falando difícil? Então quando você toma, por isso que Paulo vai dizer, há muitos que tomam da ceia indevidamente, sem juízo para si, porque você precisa entender que você precisa beber isso aqui, ó. Mas não assim, nessa dimensão, mas nessa dimensão. É por isso que ele multiplicou. Ele estava dizendo, olha, preste atenção numa coisa, querido. Quando Adão cai, quando Adão erra, quando Adão peca, ele estava num nível assim, olha. Ele estava nesse nível. Num nível de consciência exacerbada, um nível de consciência altíssima no mundo espiritual. E quando ele peca, ele se vê caído, ele se vê agora nu, ele se vê agora sem a cobertura, ele se vê sem a glória. Mas ainda havia nele o Espírito. E o que o céu faz? O que o céu faz? O que o Eterno faz? Coloca um arcanjo na frente da porta do jardim, como? Com uma espada. Por que a espada? Porque eles não poderiam adentrar lá. Porque quem está neste nível agora, quem está nessa natureza, precisa de uma coisa para se tornar essa natureza. Qual é? Torá. Vou repetir. Para sair dessa natureza de 6 dias trabalhados, e para você viver essa dimensão, você precisa da lei do Eterno. A bênção do céu que foi parada, presta atenção no que eu estou dizendo. A bênção do céu que foi fechada com o anjo, com a espada. Agora esta bênção, esta porta, chama-se Torá, chama-se lei do Senhor, chama-se Bíblia, como você talvez gosta de ouvir, porque Torá vai achar que é do judeu.
Então se você aqui, querido, está nesta dimensão, você precisa trabalhar os 6 dias para você viver uma dimensão de Shabat, para você viver o segredo do céu, para você comer. Eu falei do pão divino e agora estou falando do sangue. O que é o vinho, senão Yeshua HaMashiach trazendo uma consciência? Quando você bebe, você está bebendo ele. Esse é o milagre do vinho. Ele está dizendo para todo mundo, ele está dizendo para todo mundo, olha só, haverá um casamento. Ele está dizendo para todo mundo, querido, que passados 6 milênios, entra o 7º. E revela o que? O 7º milênio, senão o reino milenar de Yeshua HaMashiach, que habitaremos e governaremos junto com ele. É por isso que ele disse para a mãe, não é chegada a minha hora de contar essas coisas. Porque quem entendia, quem era um bom cabalista, quem era um bom judeu, entendia, ele está falando que ele é o vinho. Ele está falando que ele é a porta. Ele está falando que ele é a passagem. Ele está falando que ele é um nível de consciência que os profetas falavam. Era isso que ele estava dizendo para Miriam. Olha, eu não posso fazer, não é chegada a minha hora ainda, mas vamos lá, né? Acabou o vinho. E é por isso que quando o encarregado pega o vinho, o que ele faz? Oh, meu Deus, olha, bebeu. Todo mundo serve o primeiro, todo mundo serve o vinho melhor primeiro. Mas agora você está servindo o vinho por último melhor. Sabe o que é isso, irmão? Você pode tentar todas as portas. Enquanto você não tentar a porta chamada Yeshua, você não vai experimentar o vinho bom. Você pode tentar tudo na sua vida, querido. Você pode tentar tudo. Você pode tentar tudo, mas enquanto você não correr para o altar e não beber do melhor vinho, você não vai experimentar o que é um nível de consciência do Shabat. Um nível de consciência que eleva a sua vida para as coisas. Por que ainda você insiste em decidir as coisas erradas? Por que ainda você insiste em ficar com o traste do diabo? Por que ainda você insiste em decidir escolher a maldição e não sair dos níveis baixos para o nível alto? Por quê? Porque a sua alma está conivente, a sua alma está sendo agradada lá. Porque você não tem Bíblia, não adianta vir aqui na sexta-feira, nem na terça, nem no domingo e achar que você está convertido a alguma realidade, porque não está. Se você não trabalhar os 6 dias, nada vai mudar, muito pelo contrário, as minhas palavras se tornarão juízo para você. Não sou eu que estou dizendo, é Yeshua numa festa de casamento dizendo, enche 6 talhas de água, porque isso representa 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias para você trabalhar a sua vida. Porque se você trabalhar a sua vida nos 6 dias, a porta do Éden que foi fechada vai ser aberta de novo, porque você vai entrar no nível de consciência. E aí, querido, se Adão caído tocasse, olha só, querido, como Deus protege, olha como o papai é bom. Se Adão caído entra no Éden novamente e come do fruto da vida, ele ia destruir o mundo, porque ele teria consciência total que com a má inclinação, com a desgraça nele por causa do pecado. Sabe por que você não vive certas coisas? Porque ainda você não trabalhou os 6 dias. Talvez você tenha... Opa, que filmador, cuidado, hein? Talvez você tenha 40 anos, 50 anos, 60 anos e não saiu da segunda taça da água ainda. Mas talvez você tenha 20 anos. Talvez você tenha 30 anos e você já experimentou um nível de consciência que só quem bebe do vinho verdadeiro já experimentou. É a sua decisão. É a sua decisão passar. É a sua decisão, querido. É a sua decisão passar aqui. É a sua decisão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Você quer ver uma coisa? Sabe o que é o vinho? Sabe o que é o vinho a não ser o Messias? Eu já falei que é o Messias. Eu já falei que é a graça num outro nível de consciência. É a lei, aliás, num outro nível de consciência. Mas sabe o que é o vinho? O vinho é a luz que está escondida nas águas. Sabia? Nós estamos em Shevat, o mês bíblico das águas. E o vinho é a água, é a luz que está escondido nas águas. O vinho, a pessoa do HaMashiach, vamos traduzir? A pessoa do HaMashiach é a luz que está escondida na lei. A pessoa de Yeshua HaMashiach é a luz que está escondida nos mandamentos, nos mandamentos, nas ordenanças, naquilo que te protege. Mas ninguém quer beber das águas primeiro para se purificar. Ninguém quer beber das águas para se lavar. Ninguém quer beber das águas, passar pelo processo de restauração. Eles querem logo beber do vinho. E aí Yeshua olha e diz, que tenho eu contigo? Para você aqui, ó, para você experimentar esse nível de consciência. Acende a luz da igreja para mim, pastor, por favor, só da igreja. Para você experimentar esse nível de consciência aqui. Para você experimentar esse nível de consciência, você tem que passar por 6 talhas de água. Você tem que passar por palavra. Você tem que passar pela restauração. Você tem que passar por humilhação. Você tem que passar por discipulado. Você tem que quebrar tudo que não presta na sua vida. Vai demorar talvez. Mas quando o mestre tocar e mandar servir, não é mais água que você bebe. Quando o mestre toca e manda servir, agora não é mais água. Não é apenas lei, agora é graça revelada. É sua escolha.
E eu digo com toda a autoridade que o Pai me deu. Há pessoas aqui que pararam no meio das talhas. Encheram 3 só. É 6 que precisam encher. Você tem que trabalhar 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias da sua vida para você chegar no Shabat e ter um nível de consciência elevado. E quem bebe, como é que nós cantamos? Eu nunca mais fui o mesmo depois que eu provei do teu novo vinho todo dia. 7º, tem um novo vinho. Quando você viver isso, irmão, olha, presta atenção. Quando eu vivi isso, eu nasci no meio da igreja. Eu nasci no berço da igreja. Quando eu experimentei um novo vinho, nunca mais. Quando eu experimentei um novo vinho fora da religião, meu Deus, eu disse eu quero mais. E o Senhor disse 6 talhas para um novo nível de consciência. Hoje é Shabat. Então sair das 6 talhas para um novo nível de consciência não é cantando nem gritando, é morrendo. É matando o seu eu para ser um novo eu. Ativação profética com Miqueias Castrese, Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Se conecte agora mesmo em mais uma palavra de poder de ativação profética, despertando a unidade de cada alma e desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Ministério Beit Ahavá e Escola Hineni. Seja bem-vindo a uma casa profética para o despertar da unidade do ser. Estamos desenvolvendo a consciência espiritual através da frequência do amor genuíno do Eterno. Seja Beit Ahavá, seja luz espiritual. Seja um patrocinador voluntário dessa casa. Você pode agora mesmo abençoar todos os nossos trabalhos espirituais e assim cumprir o mandamento da palavra do Eterno, realizando o envio das suas primícias, dízimos e ofertas. Use as chaves Pix ou as contas que aparecem na tela e também os demais modos de envios eletrônicos. Agradecemos por cada semente enviada e prosseguimos orando por cada vida. Que a Shalom do Eterno seja sobre a vida de cada primicista, dizimista e ofertante.